2022. Ser sobrenatural. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou um dos ministros dessa casa. E é interessante o mês de janeiro, porque eu sempre reparei que todos os anos, e eu já tenho alguns anos, né? Que quando começa o mês de janeiro, a gente observa que muitos começam o mês com o objetivo de perder algumas gramas. Não é verdade? A gente acaba lembrando das últimas festas, da comida boa que a gente pôde comer em família, e aí a gente começa a falar, cara, eu preciso perder algumas gramas. Lá em casa, eu acho muito interessante a maneira gentil que a minha esposa tem para falar isso. Ela chega perto de mim e fala assim: amor, estou precisando fazer um regime e preciso de companhia. Aí eu já entendo que ela está querendo dizer que eu preciso perder umas graminhas, né? Que eu ganhei no final do ano. Quando a gente pensa nisso, eu acho interessante pelo seguinte: passado alguns meses, porque isso é natural, a gente vê muitas pessoas falando sobre isso. Algumas pessoas que começam o ano querendo fazer uma dieta já não lembram mais que não alcançaram o objetivo na dieta que se propuseram no início do ano. E simplesmente desistem e param. Se acostumam ao novo peso e já adaptam as coisas àquele formato um pouquinho mais redondinho, fofinho. A verdade é que para perder peso, meus irmãos, quem já passou por isso, sabe que a forma saudável de se perder peso é um processo longo e demorado. Pois exige de nós uma mudança de mentalidade, hábitos, e muitas vezes teremos que travar uma luta conosco mesmo, para nós não cedermos a pequenos prazeres que não nos ajudam a chegar no objetivo. São tantas mudanças que teremos às vezes que fazer nesse processo, que às vezes em poucos meses, 2, 3 meses, a gente para, já está cansado, já não quer mais. E nós nos esquecemos que somos fortalecidos no processo e não no resultado. É um processo persistente que nos habilita a alcançar e manter o resultado. Se permanecermos no processo, quando alcançamos os resultados, ganhamos uma melhor qualidade de vida. Muitos descobrem o prazer de fazer um esporte regularmente, outros o prazer de se alimentar de uma maneira mais saudável. E quando o resultado finalmente chega, depois de vários meses, ele se torna uma consequência natural de perseverar em meio às mudanças que sofremos ao longo do processo. Durante a minha formação militar, tive alguns amigos que se tornaram atletas. Muitas das vezes eu estava descansando e eu não era atleta, então eu estava descansando no final de semana e eu via esses amigos saindo para treinar, para competir em algumas provas, com o objetivo de se prepararem para uma competição principal daquele ano. E como era legal ver eles chegarem com as medalhas. Mas eu olhava aquelas medalhas e a mesma alegria que me dava de ver porque eles conseguiam as medalhas, era a mesma intensidade que eu tinha de não ter vontade de passar pelo treinamento deles. Porque o treinamento era um treinamento rigoroso. O maior adversário de um atleta é ele mesmo. Porque ele sempre está procurando se superar. Sempre quer um resultado melhor na competição. Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 e 25, nos fala um pouco sobre isso.
Em 1 Coríntios 9, Paulo diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Aqui Paulo fala que numa competição todos os atletas dão tudo de si para alcançarem um prêmio, mesmo sabendo que apenas um irá ganhar. Ele está dizendo: olha, todos correm sem se pouparem para alcançar um prêmio. Você não vai encontrar um atleta num dia de competição poupando esforço, dando apenas 80% do seu potencial, ou 90%, ou 70%. Ele vai dar 100% de si. Os atletas dão tudo de si. E essa é a maneira que nós devemos viver a nossa vida cristã, dando tudo de nós para alcançarmos o prêmio eterno, a coroa eterna. Mas Paulo faz uma ressalva muito importante: os que correm se submetem a um treinamento rigoroso. Quando eu li esse texto a primeira vez, na minha cabeça, que não é uma cabeça de atleta, quando ele leu treinamento rigoroso, eu falei: graças a Deus que eu não sou atleta, porque eu não preciso passar pelo treinamento rigoroso. Mas se você ler o texto atentamente, você vai ver que a diferença que Paulo dá entre nós e o atleta não é o treinamento rigoroso, é a coroa. O treinamento rigoroso, tanto o atleta como nós vamos passar por ele. A diferença é que a nossa coroa é uma coroa eterna. Um treinamento rigoroso vai exigir de nós muitas coisas, tanto físicas quanto emocionais, e até muitas vezes a forma de pensar. Então, como resistir a um treinamento difícil que o Senhor nos leva sem perdermos a essência de quem nós somos? E eu quero ler com vocês o segredo que Paulo nos traz, que está em Filipenses 4:6. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Meu irmão, a ansiedade é algo que tem afligido a humanidade nos últimos anos. E começar um treinamento rigoroso, ou permanecer no treinamento que Deus nos leva, em várias fases da nossa vida, começa por não nos andarmos ansiosos. E ele continua: pelo contrário, veja, não ande ansioso, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas, com ações de graça. Quantos de nós, quando entramos numa fase de treinamento, a primeira coisa que deixamos de fazer é orar? Quantos de nós vamos orar e parece que a gente veste até uma máscara para Deus, para ficar forte diante de Deus?
faz uma oração que não condiz com o que a gente está sentindo, pensando. E Paulo fala que, ei, não faça isso. Rasgue o seu coração, fale para o Senhor o que você está sentindo. Leve as suas solicitações, as suas petições com oração, súplicas e ação de graça. Ou seja, também dê louvor. Seja transparente, verdadeiro com Deus e dê graças. Louve ao Senhor pelo processo que Ele está te levando, te conduzindo. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? No versículo 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Muitos já sabem, eu sou militar, e a minha formação militar me levou a viver 5 anos de internato. Ao término desses 5 anos, eu aprendi a viver cada dia sem pensar no dia seguinte. E uma vez um amigo me perguntou assim: cara, você faria tudo de novo? E eu disse: não faria. Eu aprendi na minha formação que a gente precisava vencer um dia de cada vez. E fazer isso me ensinou a não ser ansioso pelo dia seguinte, com os desafios que estariam por vir, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte. Ou mesmo me ensinou a não lamentar pelo dia anterior. A cada alvorada, era como se o placar estivesse zerado, e o Senhor me dava uma nova oportunidade de começar um novo dia. Independente do resultado do dia anterior, se era bom ou se era ruim, a cada toque de alvorada, era uma nova partida. Era um novo dia a ser vencido no Senhor. Aprendi a não ser ansioso na formação profissional que Deus me deu. Aprendi a guardar as minhas emoções num processo muito complicado que eu e minha esposa vivíamos no ano de 2006 e 2007. Eu me lembro que no meio desse treinamento que o Senhor nos levou, eu ia a pé da minha casa até o meu local de trabalho, era em torno de 2 quilômetros, e ali durante aquele trajeto, tanto indo quanto voltando, eu ia orando, falando com Deus. Naqueles anos, eram anos que eu não tinha amigos, Deus não tinha me permitido ter amigos. Obrigado. Foi anos em que eu aprendi a abrir o meu coração para o Senhor e rasgar o que eu sentia, os meus temores, as minhas dores, as minhas inseguranças. E nesse processo, quando ele terminou, as minhas emoções e os meus pensamentos tinham estado guardados na paz de Deus. É por isso que nós, quando entramos em algum processo que Deus nos leva, por mais difícil que ele seja, não podemos deixar de orar ou sermos transparentes com o nosso Deus, porque é isso que vai guardar as nossas emoções e pensamentos ao longo desse caminho. A paz de Deus
guarda as nossas emoções no processo. Precisamos entender isso com muita clareza, porque senão, nos processos que Deus nos leva, a gente pode acabar perdendo o nosso coração, perdendo o nosso pensamento, nos afastando do Senhor, porque a gente deixou de ser transparente com Ele. Deus não tem problema em lidar com a nossa transparência. Aliás, Ele é a melhor pessoa para lidar com as nossas transparências, inseguranças e medos. Algo importante também nesse texto que lemos de Filipenses é a ação de graça, é o louvor a Deus por aquilo que estamos vivendo. Eu acho interessante quando a gente lê na passagem dos evangelhos sobre a primeira multiplicação de pães, porque a gente encontra ali uma necessidade real, que é a fome, uma circunstância real, fome, uma multidão, e não se tinha nem dinheiro, e mesmo se tivesse dinheiro, não tinha onde comprar comida para mais de 5.000 pessoas. E aí um discípulo, diante daquela multidão, traz poucos pães e poucos peixes. Na minha mente limitada, se fosse eu olhar assim e falar assim, beleza, esse tanto de pão, esse tanto de peixe não é nada, a gente continua tendo o mesmo problema. Mas para Jesus, que tinha um coração grato, Ele faz uma oração que me chama muita atenção. Ele não pediu por multiplicação dos pães e peixes. Ele agradeceu pelo que tinha. E porque ele agradeceu, os pães e os peixes se multiplicaram. Quantas vezes ao longo dos processos que nós passamos, a gente, nas nossas orações, agradece pelo pouco aos nossos olhos, mas por aquilo que nós temos. Um coração grato, ele cria um ambiente propício para o milagre. A gente precisa ser transparente com Deus. Nessa viagem que eu fiz com minha família, desde o final do ano passado, Deus vem tratando em mim sobre sonhos. Algumas áreas da minha vida eu já tinha parado de sonhar. Algumas áreas da minha vida eu tinha me acomodado, não queria mais sonhar. E o Senhor veio trabalhando isso em mim. E aí, no final do ano passado, o Senhor construiu um sonho de uma forma muito especial para mim e para minha esposa. E eu, na minha mente cartesiana, de militar, eu comecei a bolar maneiras de conseguir o recurso para que aquele sonho se tornasse realidade. O interessante é que cada maneira mirabolante que eu arrumava, o sonho ficava mais distante, mais longe. E nessas férias eu estava conversando com um casal de amigos e compartilhando com eles essa situação. E tem amigo mesmo, é aquele que fala aquilo que a gente precisa ouvir, né? Não é aquele que fala o que a gente quer ouvir, ele fala o que a gente precisa. E aí esse amigo virou para a gente e falou assim: do que você tem medo? Se Deus falou que vai te dar, você está com medo de quê? E quando eu estava voltando dirigindo na viagem, eu falei: Senhor, eu tenho medo. Eu estou com medo. Me perdoa, porque o meu medo
está roubando a minha fé. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero permanecer crendo nas tuas palavras, crendo nos teus sonhos para a minha vida. E sabe, quando eu fiz essa oração, eu pude sentir o Senhor novamente enchendo meu coração de coragem, de fé. Porque quando nós somos transparentes, Deus pode guardar as nossas emoções e restaurar aquilo que precisa em nós. Paulo também diz em 2 Timóteo 2,12, que se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Perseverar. Essa é uma palavra que sempre me chamou muita atenção no Novo Testamento. Perseverar significa ser constante, permanecer, conservar-se, continuar, prosseguir, persistir num objetivo ou empreendimento, conservar-se firme, constante, continuar ou prosseguir de algum jeito ou maneira, sem desistir. Só iremos alcançar a coroa que Paulo fala, se permanecermos, se perseverarmos ao longo do treinamento rígido. Muitas das vezes, parte desse treinamento será aprendermos a perseverarmos em oração. Já vimos que a oração protege os meus sentimentos, os nossos sentimentos e pensamentos, quando a gente expõe ao Senhor nossos medos, desejos, ansiedades, e que essa exposição, acompanhada de ações de graça, me faz experimentar a paz de Deus em Cristo e sermos guardados por essa paz. Mas perseverar a oração também é uma forma de nos ensinar a permanecer e persistir durante o processo. E eu quero ler com vocês agora Lucas. Lucas 18, versículo de 1 a 7. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhe pareça demorado em atendê-los? Veja, é uma parábola em que Jesus fala de uma viúva que era uma pessoa menosprezada na sociedade da época, mas era uma pessoa que precisava de justiça, e ela só tinha um juiz a quem recorrer, e esse juiz não se importava com as pessoas. Mas ela sabia que a sua constância, a sua insistência em falar com o juiz poderia mudar essa situação. Então ela importuna o juiz de tal forma que ele resolve atender o seu pedido. E aí Jesus diz: será que Deus não fará justiça aos seus filhos,
que clamam de dia e de noite, mesmo que pareça, eu acho interessante, mesmo que pareça demorado. A gente tem uma tendência, quando a gente começa a estar orando muito tempo por algo, a gente começa a ter a sensação de que parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está ouvindo. Mas parece só. E parece a nós, não a Deus. Porque Ele está ouvindo desde a primeira vez. Mas o Senhor está nos ensinando a persistir em oração, a perseverar em oração. Não podemos desanimar nas nossas orações. A persistência faz parte do nosso treinamento. Contudo, existe uma maneira certa de corrermos a corrida que Paulo fala e que lemos anteriormente. E eu quero ler com vocês em 2 Timóteo 2, 5. Paulo diz assim a seu amigo Timóteo: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Existe uma forma correta de competir, uma forma correta de perseverar em oração. E essa forma, Jesus nos dá esse exemplo, em Marcos 14. Diz assim, versículo 32. Então, caminharam para o lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou a Jesus, a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, surpreendeu dormindo. Simão chamou ele a Pedro: estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando aí uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia que a hora mais difícil que ele iria enfrentar estava chegando. E ele toma a decisão de ir orar, falar com seu Pai. E nessa oração, ele expõe toda a sua angústia ao seu Pai. Ele pede ao seu Pai que passasse dele aquela hora. Mas ele também diz que acima da sua angústia e do sofrimento, a vontade do seu Pai deveria ser feita na sua vida. Jesus ora insistentemente ao Senhor. O texto diz que ele orou a mesma oração. Quando a gente vê essa mesma passagem em Lucas, diz que a angústia era tão grande que Jesus suava sangue,
e que Deus enviou um anjo para encorajar a Jesus. Jesus orou essa mesma oração de forma intensa a cada vez que ele a repetia. E as passagens nos diz que ele pelo menos cita 3 vezes em que Jesus faz a mesma oração. Você já passou por esse momento, meu irmão, de tão angustiado que você só sabe repetir a mesma oração? Porque é a única coisa que você consegue falar ao Senhor. E você insiste nessa oração, você persevera, você persiste nessa oração, porque é a oração que está vindo do fundo da sua alma, rasgando tudo aquilo que você está passando, porque você está sendo verdadeiro, transparente com o seu Pai. Era isso que Jesus estava passando. Mas o que eu vejo de interessante é que, mesmo Jesus insistindo e perseverando nessa oração, após essa oração, Jesus pôde se entregar aos algozes, chamando um traidor de amigo, recolocando a orelha decepada de um soldado, resguardando a vida dos seus discípulos, não os deixando serem presos, e decidindo beber o cálice que o Pai lhe havia dado. O pior momento de Jesus não mudou a sua movimentação, porque a sua oração durante esse processo fez com que ele permanecesse decidido a fazer a vontade do Pai na sua vida, não a sua. Quantas vezes a gente passa por processos que a gente tem vontade de sumir e não de permanecer, de perseverar em oração. Mas a melhor coisa é perseverarmos, decidindo que apesar de todo o sofrimento que a gente está vivendo, de toda angústia, de toda circunstância contrária que estamos vivendo, a vontade do Senhor, ela deve permanecer e perseverar sobre a minha vontade. É ela que deve acontecer na minha vida. Jesus estava com o seu coração e a sua mente guardados diante do pior momento de sua vida. A sua vitória veio de colocar as suas angústias diante do seu Pai e decidir fazer a vontade do Pai, não a sua própria. Ouvimos ao longo dessa semana que a oração atendida nasce de estarmos posicionados no lugar correto. Vimos que a oração transparente, verdadeira ao nosso Deus, durante os treinamentos que Ele nos leva, nos guarda. E João fala algo muito interessante em 1 João 14, 15. 1 João 5, 14 e 15. E assim eu vou caminhando para nós encerrarmos. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Ele nos dá atenção. Qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. O segredo para termos os nossos pedidos atendidos é fazermos o pedido
de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Jesus não foi atendida, e louvamos a Deus por isso, pois isso nos possibilitou termos acesso ao Pai por meio de Cristo. E é por isso que hoje podemos estar aqui, celebrando a ceia do Senhor Jesus. O momento em que entendemos que devemos persistir em nossas orações para alcançarmos os objetivos. Momento em que entendemos que devemos levar a Deus nossas angústias e aflições, para termos as nossas emoções e pensamentos guardados na paz de Deus em Cristo Jesus. Momento em que entendemos que os pedidos feitos de acordo com a vontade do Pai são aqueles que Deus dá atenção. E o mais importante nas nossas vidas é fazermos a vontade daquele que nos resgatou. A ceia é um momento muito especial, pois é um momento de mesa, é um momento de comunhão de um pai com filhos. É o momento em que a gente abre o nosso coração para o nosso Pai e coloca para Ele aquilo que tem nos incomodado, nos intimidado, nos amedrontado ou nos desafiado, e temos sentido muitas das vezes circunstâncias visíveis engolir a nossa fé. A ceia é um lugar de renovo, onde nós lembramos que somos guardados em Cristo, e por isso sustentados por Ele. Mesmo que o treinamento pareça difícil, podemos passar por ele na paz de Deus. Mesmo que os dias pareçam insuportáveis, sempre haverá uma alvorada para vencermos e começarmos tudo de novo. Não importa como foi o dia anterior passou, um novo sol surgiu, as misericórdias do Senhor se renovaram. Vença o dia de hoje, agradeça o dia de hoje, e hoje é esse dia que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor pela sua vontade de ter reinado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o desejo do nosso Pai, é que a vontade dEle reine na nossa vida, porque a vontade dEle nos amadurece no processo, a vontade dEle nos ensina a enxergar com os olhos da fé no processo, a vontade dEle durante o processo nos revela as realidades espirituais, a vontade de Deus durante o processo faz com que a gente enxergue a igreja como uma família, onde a minha dor, ela não é algo egoísta, mas é para que a família de Deus, a sua igreja, possa amadurecer através das nossas dores. A vontade de Deus durante o processo nos ensina a nos movimentarmos sempre em fé, não no visual. E hoje é um dia especial para isso.
E eu queria orar com vocês. Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Antes de nós passarmos para a celebração e passarmos para estarmos como família celebrando a ceia e falando, como o pastor Hugo disse, né? Você não precisa falar com a sua boca. Você pode fazer uma oração ao Senhor, expondo aquilo que tem te incomodado até o dia de hoje e você ainda não disse. E pode ter certeza que você, quando fizer isso, vai experimentar algo especial da parte de Deus, que é a sua paz no meio do furacão, que é a paz de Deus no meio da turbulência, que é a paz de Deus no meio de um processo tão difícil que o Senhor nos conduz. Só existe uma maneira de experimentar isso, quando abrimos o nosso coração ao Senhor. E essa é uma noite onde lembramos a quem nós pertencemos, a quem nós confiamos, a quem nós decidimos permitir fazer a vontade dEle na nossa vida. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em família. Obrigado, Deus, porque o Senhor sabe lidar com as nossas imperfeições, temores, aflições, de maneira que nem nós mesmos sabemos. Senhor, obrigado pelo treinamento rigoroso que o Senhor nos leva, porque é esse treinamento que nos faz vivermos o sobrenatural em Ti. Obrigado, Deus, porque durante esse treinamento temos experimentado a sua paz de uma forma que ainda não tínhamos experimentado, e por isso podemos passar por esse treinamento com as nossas emoções e pensamentos guardados em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nesse dia tão especial, nessa noite especial. Eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui essa noite e pelos que estão nos assistindo pela TV Rica. Senhor, estamos aqui de coração aberto essa noite, rasgando, Senhor, as nossas emoções aos Teus pés, porque somente nos Teus pés podemos encontrar as respostas que tanto precisamos e a paz que tantos queremos desfrutar na Tua presença. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. 2022. Ser sobrenatural.